Pois bem, o iluminismo é um fenômeno social onde ocorreu, mais precisamente, Europa e Estados Unidos. Então é um fenômeno que ocorre, tem alguns berços. O berço mais forte dele é a França, Europa, e migra também para os Estados Unidos, posteriormente. Mas qual era a busca realmente deles? A primeira busca dos iluministas era pensar um Estado diferente. Um Estado, segundo eles, não absoluto. Eles vêm em resposta ao que eles mesmos nomenclaturaram como absolutismo. Só que o absolutismo ele tem local, ele tem berço. Segundo eles fazem a acusação, o absolutismo era exercido por quem? Reis, era o monarca, e era exercido pela igreja. Então, para que o iluminismo ele prevaleça, ele tem que prevalecer essas duas instituições. Tem que prevalecer contra os reis, a monarquia, e tem que prevalecer contra a igreja. A igreja da qual nos referimos aqui é a Igreja Católica Romana. Ela que sofre os primeiros ataques, ela que sofre os primeiros conflitos com os filósofos e também teólogos iluministas. Então, o iluminismo ele tece três críticas básicas nesse período. Eu preciso já de antemão precaver você de que ninguém pensa em mudar um Estado ou um governo sem mudar a sua legislação, sem mudar as suas regras vigentes. Então ele precisa questionar as regras vigentes e precisa questionar duramente o governante. De igual modo, ninguém consegue mudar uma igreja sem redesenhar a sua teologia. Ou se redesenha a teologia, era a proposta deles, ou então se nega completamente, o que iria redundar ou num ateísmo, né? E é o caso que ocorreu em alguns países, como França, ou iria redundar num deísmo. Então, eles fazem essa crítica. Nós deixando o ambiente político de lado, que seria interessante depois você pesquisar, nós vamos ao ambiente teológico. Quais foram as principais críticas? Vamos lá. A crítica iluminista tem base na onicompetência da razão humana e tem três aspectos. Essa palavra onicompetência significa dizer a capacidade de discutir, a capacidade de resposta a questões diferenciadas ou a várias questões. Então, eles partem do princípio de que a fé cristã ela tem habilidade de discutir nos mais diversos campos sociais e da existência humana, inclusive filosófica ou teológica. Então, a primeira alegação deles alegava que a crença do cristianismo eram racionais e, portanto, capazes de enfrentar uma avaliação crítica. O cristianismo representava um acréscimo racional à religião natural. O conceito de revelação divina foi mantido. A razoabilidade do cristianismo é uma obra de John Locke. Para John Locke é preciso ter uma justificativa racional para que possa assentir a fé, proposta como revelação de Deus. Vamos lá. Para John Locke, é um dos filósofos iluministas, John Locke, ao tentar redesenhar a crença cristã, ele afirma que o cristianismo, ou o livro dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos, nada mais é do que uma confirmação de uma religião natural, o que o cristianismo para John Locke era. Era mais uma crença natural. Você se pergunta, esse termo crença natural, o que significa? Vamos lá dar uma resposta a esse termo. Crença, religião natural. O deísmo é a doutrina de uma religião natural não fundamentada em revelação positiva, como é o caso dos cristãos e dos islamismos.
para John Locke, o cristianismo, ou a religião cristã, nada mais é do que uma religião natural. O que significa isso para nós em outros termos? É que toda a humanidade, existe nela um princípio de um ser divino, ou seja, há um reconhecimento de um Deus. Mas que esses preceitos divinos, conceito ético de pecado, conceito ético de salvação, ou algo dessa natureza, não necessariamente precisaria ser alcançado por um livro revelado. Mas John Locke chega a essa conclusão dizendo da seguinte maneira: olha, o livro sagrado dos cristãos, ou a Bíblia, nada mais é do que uma revelação escrita. Simplesmente isso. Mas é preciso entender o que de fato John Locke quer dizer com isso. O que Locke está querendo afirmar com isso nada mais é do que colocar a Bíblia em um patamar de qualquer outro livro, de qualquer outra religião, sagrado ou não. Ele coloca nós no mesmo ambiente relativo onde as coisas não podem ser absolutas. Se, para Locke, nós estamos no campo do relativismo, ou seja, nenhum princípio ético, moral extraído da Bíblia poderá ser absoluto, nem para cristãos e nem para qualquer outra religião. Ou seja, a pregação da igreja com base na Bíblia perderia todo sentido. Isso aqui é um humanismo disfarçado. O que John Locke quer é transformar uma igreja de bases e princípios absolutos para uma igreja de bases e princípios relativistas e humanistas. O segundo ponto é a fé cristã oriunda da razão. Logo, ela não necessita do conceito de revelação. John Tollett, em 1696, escreve uma obra chamada Cristianismo Sem Mistérios. O cristianismo é tão antigo quanto a criação. Defendiam que o cristianismo era uma reedição da religião natural. Assim como toda religião natural, ela pode ser conhecida pela análise racional da razão. A revelação, portanto, é simplesmente uma confirmação da verdade ética já alcançada. John Tollett, ele insiste no que afirma já John Locke. Porém, para Tollett, ele simplesmente afirma que para que alguém ou um ser humano ascenda ou tenha uma revelação da verdade absoluta, ele não precisa da Bíblia Sagrada. Para Tollett, você pode chegar a um conceito de verdade e um conceito de fé partindo do princípio natural, da religião natural, ou seja, partindo de mim mesmo. Seria o próprio ser humano a fonte de conhecimento e a sua reflexão o levaria ao conceito de salvação ou o conceito de certo ou errado. Tollett, como também Locke, salienta para nós, pastores e teólogos, aquilo que conhecemos, o que está escrito no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo faz menção daqueles que nunca ouviram a palavra. E não ouvindo a palavra, uma vez que não tendo ouvido, eles receberam o testemunho de Deus pelas coisas que foram criadas. Só que, contrário daquilo que pensamos, para Tollett é possível que se chegue à verdade, ao certo e errado, partindo desse princípio natural. Para nós cristãos e pastores, teólogos, entendemos que a revelação natural das coisas que Deus fez serve para testemunho, para testificar de que Deus de fato existe, Criador de todas as coisas, existe um Ser Supremo, com o fim de que ninguém passe desapercebido, para que ninguém seja desavisado, ninguém seja inocente. Porém, essa revelação, ela não é suficiente para a salvação. Alguns teólogos, alguns missiólogos adotam esse pensamento. Eu não posso dizer que se premeditadamente, eu creio que nenhum deles é tão desavisado. Alguns creem que algumas pessoas podem, ou muitas pessoas podem ser salvas, simplesmente pelo fato de ter a concepção de um Deus mediante a natureza.
Isso é uma aberração teológica. Nós encontramos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação na Bíblia, e não simplesmente uma revelação natural. Obviamente que muitos povos tiveram contatos com essa revelação e reconheceram. Temos a história de povos incas e maias que uma vez cessaram o sacrifício ao Deus Sol porque viu um eclipse e, segundo eles, tiveram o entendimento de que existe um Deus por trás do Deus Sol, e para eles até então era um Deus soberano. Eles não sabiam o que era isso. Se levarmos a sério o pensamento de Luke e de Tollard, então estaríamos afirmando de que por conta desse momento eles seriam salvos. Esse momento não é suficiente para a salvação. Isso implica, adotarmos esse pensamento implica diretamente na postura de evangelização da igreja. Pois bem, terceiro ponto. Afirmou-se a capacidade racional de avaliar a revelação. A incompetência da razão iluminista elimina os elementos irracionais e supersticiosos da fé cristã. Essa perspectiva associada a Ernst Samuel, na Alemanha, e aos filósofos franceses, pôs a razão bem acima da revelação e pôde simbolizá-la no coração da deusa da razão, na Catedral de Notre-Dame, Paris, 1793. Qual é a implicação dessa afirmação, ou dessa crítica, dessa terceira crítica? Crer na palavra de Deus, na Bíblia, como palavra de Deus, teria fortes implicações nesse pensamento. Alguns embarcaram nesse pensamento iluminista. Alguns teólogos passaram a crer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porém ela não é a palavra de Deus. Outros, como nós, pentecostais e cristãos, cremos que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, absolutamente é a palavra de Deus. Outros foram tão influenciados como o teólogo Rudolf Bultmann. Eles creem que há mitos na Bíblia, e os elementos supersticiosos, que é afirmado. Ele escreve então um livro chamado De Mitologização do Evangelho. Para Bultmann, os mitos era necessário existir na Bíblia porque havia ausência de habilidades para descrever o que é o comportamento ético, ou o que é a palavra de Deus. Então, na ausência de argumentos, se introduzia, segundo Bultmann, os mitos. Só que, para Bultmann, desenhar um mito ou definir o que é mito, segundo Bultmann, é aquilo que simplesmente não tem explicação na razão. Isso tem implicação direta para nós que pregamos o Evangelho, nós pentecostais, como todos os cristãos, honestos e sinceros na palavra de Deus. Qual a primeira implicação? A primeira implicação que temos é crer que a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus. Essa é uma implicação muito forte. A outra implicação é crer que, já que a Bíblia não é a palavra de Deus, e somente contém, e é preciso tirar os elementos mitológicos, entre aspas, e tirar os elementos irracionais e supersticiosos da Bíblia. Segundo Bultmann, alguns elementos são tão mitológicos que Bultmann chega a retirar da Bíblia os milagres. Todos os milagres, ou a crença em milagres, simplesmente seria mitos que fogem à razão, algo que era necessário existir, como muitas das revelações proféticas do Antigo Testamento, relacionado à pessoa dele, Cristo, à pessoa de Jesus, seria para Bultmann simplesmente elementos mitológicos, o que faz dos profetas simplesmente personagens mitológicos, e faz de muitas ações de Cristo somente personagem mitológico. Ora,
Crer nisso significa retirar da Bíblia Sagrada muitos textos para mim poder crer nela. Para mim poder crer na Bíblia, eu teria que tirar da Bíblia, por exemplo, Adão e Eva sendo criados do pó da terra. Eu teria que tirar da Bíblia, por exemplo, o Mar Vermelho que abriu. Eu teria que tirar da Bíblia história como a de Sansão, com a queixada de jumento caiu 1000 homens. Eu teria que retirar da Bíblia, por exemplo, Jonas na baleia. Teria que tirar o nascimento ou a concepção de Jesus, fruto do Espírito Santo. Eu teria que retirar da Bíblia o Apocalipse. Eu teria que retirar da Bíblia muitos textos para me poder crer nela. É reduzir a Bíblia Sagrada, o tamanho da Bíblia Sagrada para mim poder crer somente na parte racional. Isso é infernal e diabólico. Mas eu quero apresentar aqui um ponto divergente que foi de trivial importância para a igreja e na qual fez com que a igreja subsistisse esses pontos críticos, né? Nós temos o ponto mais conflitante para eles e que mais combateu o iluminismo. Nós temos os movimentos pietistas com John Wesley. Foi um exponente muito forte e combateu os iluministas. John Wesley, um inglês, John Wesley na Inglaterra, pregando uma mensagem que associava uma experiência de coração, uma experiência interna, que não era fruto da razão e da concepção do intelecto humano. Ele prega que o homem está morto e no seu pecado, e uma vez morto no seu pecado, ele precisa ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir, ele é vivificado pelo Espírito para poder crer. E crendo, então John Wesley diz que ele tem a habilidade dada por Deus, a capacidade de dizer sim ou não à mensagem do Evangelho. Mas que essa experiência ela ocorre como fruto do Espírito Santo. O movimento pietista traz agora para o ambiente do debate, ou o ambiente contraditório ao iluminismo. Traz uma fé que ela vem através da experiência. Mas não fica só aí, porque os iluministas passaram a criticar o movimento pietista, afirmando que era um movimento com base simplesmente em experiência e não em razão. John Wesley começa a tecer tratados teológicos e com bases bíblicas, uma teologia biblicista, a de John Wesley. E essa teologia biblicista mostra a razão da fé. Só que é uma fé que não está nos livros científicos, mas é uma fé que está embasada simplesmente na palavra de Deus. John Wesley impediu, por exemplo, de que a Inglaterra se tornasse uma fé deísta, crer num deísmo, ou crer numa fé ateísta, ou passasse a ser ateia. Esse movimento pietista de John Wesley migrou também e ocorreu também na Alemanha. O pietismo na Alemanha fez com que a fé dos alemães fosse reformulada a sua crença, e com isso eles sobreviveram ao iluminismo francês. Já na França, os filósofos franceses, eles simplesmente baniram a fé cristã da França, no auge da Revolução Francesa. Consideraram a fé cristã irrelevante. Para Denis Diderot, acredita-se que a Inglaterra cometeu um erro ao tentar redesenhar a fé cristã e não acabar com ela como foi feito na França. Mas para nós, pastores, fica a dica de hoje. Devemos crer e continuar pregando a Bíblia como sendo a palavra de Deus, de modo absoluto, com os seus milagres, com os seus sinais, com a experiência do batismo no Espírito Santo, com a experiência avivalista de que é o Espírito Santo quem convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado. Devemos levar em consideração que o movimento iluminista ele sofreu reveses também, houve resistência.
O principal movimento de resistência ao iluminismo, o movimento cristão, foi um movimento liderado por John Wesley, um movimento pietista. A pregação de Wesley enfrentava a razão iluminista, porque a razão iluminista trazia para dentro do bojo da teologia cristã o pensamento de que somente aquilo que podia se provar mediante a razão e a concepção intelectual do homem poderia ser alvo da nossa crença. Wesley prega uma teologia bíblica, e a teologia de Wesley, ela vem com base também na experiência. Ele prega a razão, mas que a razão me leva a ter a experiência. A razão de Wesley é uma razão revelada, a razão escrita, é a razão bíblica que os iluministas rejeitaram, Wesley abraçou. Então Wesley crê na Bíblia como sendo a revelação de Deus e passa a pregar. E segundo Wesley, o homem, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele é vivificado para poder crer. Quando ele é vivificado, ele crê no Evangelho. E uma vez crendo no Evangelho, ele tem agora a capacidade de dizer sim ou não à fé. E, segundo Wesley, isso parte do próprio Deus. Porque o pensamento de Wesley é o mesmo pensamento que temos. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E isso é obra de Deus. Então Wesley afirma que o homem sofre, ele é alvo de uma experiência divina, e essa experiência é o chamamento que o Espírito Santo causa na vida do pecador. E essa experiência interior, que a gente sente no ato em que você arrepende-se e confessa Cristo como Salvador. Essa alegria de ser gerado novamente, de nascer de novo. Segundo Wesley, é de muita importância que essa experiência ela ocorra juntamente com a razão. A razão, obviamente, que é pregada por Wesley não é uma razão iluminista, mas é uma razão revelada. Crê em toda a Bíblia Sagrada, nos seus sinais e prodígios. Por isso a mensagem de Wesley é uma mensagem também carismática. E aqui a mensagem de Wesley ajudou a igreja inglesa, na Inglaterra, onde os ingleses passaram por essa experiência, a igreja subsistiu na Inglaterra. Ajudou a igreja na Alemanha, onde os alemães reformularam a sua fé e conseguiram resistir aos iluministas. Infelizmente, na França, os filósofos franceses conseguiram suplantar a pregação da igreja. A igreja não conseguiu sobreviver na França, porque os franceses consideraram irrelevante e opressor a mensagem do Evangelho. Aqui fica para nós, pastores, uma dica. Abdicar dos absolutos de Deus, da mensagem absoluta, principalmente da mensagem da hamartiologia, pregar contra o pecado. Abdicar da mensagem da salvação, de que só Jesus salva mediante o arrependimento. Abdicar da mensagem do Espírito Santo, a pneumatologia. Abdicar dessas mensagens ou dessa pregação para abraçar uma fé mais racional é um risco enorme para a igreja. Então devemos continuar pregando a mensagem que nós pentecostais iniciamos pregando no Brasil. O nosso quadrilátero: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Deus abençoe a todos.